Boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos hoje no canal do Sejus para falar sobre o livro, e hoje eu vou pedir licença para fazer essa dinâmica um pouquinho diferente com vocês. Nós vamos falar do Filosofia Social Espírita. Nós vamos falar do capítulo 6 desse livro, cujo autor é Ney Lobo e foi editado pela FEB. Esse livro normalmente agora vocês encontram somente em sebos, ele não foi reeditado. Para começar, nós vamos nos ligando a Deus, nosso Pai, vamos pedindo harmonia, paz, vamos pedindo que nesse momento os seus ensinamentos possam nos inspirar, que nós possamos fazer desse momento um momento de reflexão, de aprendizado e que juntos possamos seguir nesse caminho da nossa jornada evolutiva. E, portanto, para começar, antes de tudo, nós vamos falar sobre Leon Denis. Leon Denis, no livro Grande Enigma, no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: que os espíritas, sem viverem em harmonia dos seus princípios e por acabarem derrogando tudo ao sensualismo, ao amor, ao lucro e aos apetites materiais, acabam criando divisões de poder, com o enfraquecimento da ideia de Deus na alma. A ideia que prevalece é a ideia de adorar a si mesmo. Hoje, mais do que nunca, nós temos visto isso de forma recorrente dentro dos mais diversos movimentos religiosos. Mas aqui, para começarmos a estudar Ney Lobo, nós vamos falar primeiramente do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo dizia: ouça tudo e retenha aquilo que lhe interessa. Muito bem, para falar de Paulo, antes disso, nós vamos falar de um conceito que nos dias atuais é imprescindível, que vem de Nietzsche, que é a genealogia do bem, do livro homônimo. Falar disso é dizer o seguinte: Nietzsche, em determinado momento, ele percebeu, ele estava incomodado na Alemanha pelas as ideias judaicos cristãs, que são as ideias que nós estudamos aqui, obviamente, que nós acreditamos. Mas o que vem de interessante de Nietzsche? Vem num paralelo muito bom com os dias de hoje. Ele fez o seguinte: ele estudou os vikings e percebeu que os vikings, quando eles desciam do morro, eles desciam porque lá não tinha condições de subsistência à sua família. E eles eram povos naturalmente guerreiros, mas não existia um dolo em lesar o próximo. Quando eles roubavam das aldeias e levavam para si aquele produto, era fruto de uma maneira de subsistência. E muitas de vocês já fizeram uma analogia, um quadro mental aí com a realidade de muitas pessoas em exclusão no dia de hoje. Nós vamos continuar falando sobre Nietzsche. E Nietzsche percebeu que nas aldeias, aqueles que acabavam cultivando tudo e que não tinham a cultura da guerra, eles se sentiam extremamente lesados por tudo que estava acontecendo. E em razão disso, eles se classificaram como o bem e os vikings como o mal. E passaram a promover uma guerra abstrata que nós vivemos ainda hoje. Porque sabemos que dentro de nós, essas nossas questões estão muito interligadas. Que aqui na Terra, hoje, no mundo de expiação e provas, não podemos ter uma pessoa 100% do bem e 100% do mal. Mas podemos ter, sim, pessoas mais ligadas ao amor e mais ligadas à coletividade e não ao individualismo. Isso posto, o que aconteceu naquele cenário da genealogia do bem? Aqueles que se consideravam do bem passaram a exercer a difamação contra os demais através de fofoca, como um mecanismo de controle social de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, aí se tinha uma guerra abstrata, que é exatamente o que nós vivemos hoje, inclusive em época em que nós estamos falando de eleições. Não vamos nos furtar a isso, porque aqui nós temos permissão de falar livremente, não vamos fazer disso um palanque político de forma alguma, porque aqui nós estamos estudando, mas dentro desse estudo nós podemos nos posicionar dizendo isso, que existe sim uma guerra nesse momento, como é previsto no livro Sinais do Tempo. Mas nós estamos aqui hoje para estudar o Ney Lobo, então vamos lá. O Ney Lobo, na filosofia social espírita dele, ele vai dizer o seguinte, que ele vem de uma esfera intelectual e ele vem questionando as questões do socialismo e fazendo um paralelo com a filosofia social espírita, como vocês já viram em outros vídeos que nós gravamos aqui. Então, ele vai questionar o marxismo, porque ele vai dizer o seguinte, que no marxismo não se fala de direito de propriedade
E o Livro dos Espíritos diz que o direito de propriedade é algo sagrado. Então, mas vamos entrar no nono ponto, que é o primeiro ponto do capítulo 6. Nesse nono ponto, ele vai dizer o seguinte: crença na igualdade social original de todos os homens. Ele vai dizer, a posição socialista, é o Ney Lobo que está dizendo isso, não sou eu, é de igualdade social, ela existe somente no comunismo primitivo, dos tempos primitivos, que viviam na base da igualdade, sem conhecer a propriedade privada, em condições econômicas onde não existia a divisão de classes. Então, se eu talhei o machado, esse exemplo é do Ney Lobo, se eu talhei o machado com as minhas mãos, ele é meu. Se eu construir a oca junto com a minha mulher e com meus filhos, ela passa a ser uma propriedade da família. Se eu cacei com a minha tribo, as feras que vêm oriundas dessa caça passam a ser uma propriedade comum. Portanto, existe uma igualdade social primordial. E que essa crença está no espírito dos socialistas. Ora, primeira coisa, vamos, ainda mais neste momento, é importantíssimo nós dizermos isso. A revista super interessante desse mês traz uma matéria dizendo o seguinte: o comunismo não existe. Ele não existe porque nós não temos uma sociedade plenamente comunista. Então, primeiramente, vamos dirimir este medo que todos, ou existe no imaginário da maior parte das pessoas, em que vão tomar os bens do outro em nome do comunismo. Esse é um medo que muitas vezes, por falta de educação, faz com que as pessoas acabem assumindo posições de preservação que as prejudica mais, e nesta época é importante frisar isso, do que qualquer outra que antes existia. Obviamente que o Ney Lobo vai se amparar aqui para falar da desigualdade das riquezas no Livro dos Espíritos, que nós sabemos que isso é mencionado. Mas essa desigualdade das riquezas, ela vem sendo usada no movimento, principalmente espírita, para justificar a miséria. E nós não vamos compactuar com esse discurso. Porque nós não estamos falando que Deus fez miseráveis. Nós concordamos que existem escolhas que são do espírito, mas da mesma forma que existem escolhas dos espíritos que estão em condições privilegiadas em ajudar aqueles que estão em exclusão e em necessidade. Então, é muito claro para nós que, de forma espiritual, a origem dessas misérias, ela está muito mais no orgulho, na ganância, e quando nós vamos passar pela psicologia social, nós vamos ver que orgulho, que essa questão do orgulho, do medo, da ganância, elas vêm muito interligadas e são fontes de conflitos sociais, intergrupos, de forma muito clara. Existem muitos estudos científicos com análise fatorial comprovatória das pesquisas que são aplicadas, mostrando este tipo de conflito social. Ora, aqui nós estamos falando da questão espiritual, mas antes de falar da questão espiritual, vamos passar um pouquinho pelo cinema. E no cinema nós vamos falar de Domingos de Oliveira, um cineasta brasileiro que tem um filme estreado por Fernanda Montenegro chamado Infância, onde Dona Mocinha perde o marido em plena época da ditadura, e a partir disso ela passa a ter problemas com o neto, que queria uma cachorrinha, mas não queria mais estudar, o avô morreu, e ela vive uma família de classe média, de grandes aparências, mas totalmente desestruturada, e que eles gostam muito de se reunir à volta do rádio, naquela época era assim, para ouvir o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, um Google, já basta para que nós vejamos o papel que a história lhe reservou. Não estamos aqui para discutir política nem o Carlos Lacerda, mas eu sugiro que vocês deem um Google para ver que ele não ficou num lugar muito de destaque na história. Muito bem. Isso posto, por que nós estamos trazendo esse filme aqui? Porque ainda hoje nós vivemos percepções muito alteradas da nossa realidade. E nesse livro que nós estamos estudando do Ney Lobo, é muito possível que nós estejamos num caso assim. Porque não vamos esquecer que ele foi a vida inteira um militar representante de um pensamento que estava mais ao lado conservador. Isso não vai de forma alguma diminuir as pessoas, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio e nossa liberdade de consciência e devemos agir de acordo com tal. Mas vamos à questão 804 do Livro dos Espíritos, já que estamos falando da questão da propriedade. E indo a essa questão, Kardec pergunta aos espíritos superiores:
Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E ele vai dizer assim, olha, Deus criou os espíritos simples e ignorantes todos na mesma condição. A diferença que está entre eles é do diferente grau de experiência alcançada pelo espírito. Não estamos falando de uma diferença material. É muito reducionista justificar o materialismo que temos no mundo através de uma proposta espiritual. Muito bem. E aí ele diz o seguinte, nós vamos caminhar um pouquinho mais. O Ney Lobo vai nos trazer assim, que é da natureza humana o desejo da posse. Sim, acabamos de falar, ambição, ganância, sim, sabemos disso. Ainda mais no planeta que vivemos, que é um planeta que está na escala dos mundos no segundo lugar. O primeiro é o mundo primitivo e depois viemos nós, expiação e provas. Então sabemos que ainda estamos apegados à matéria. Ótimo. Então, ele vai dizer o seguinte, que existe uma convergência entre a filosofia social espírita que admite o comunismo primitivo e a divergência está em tentar resolver todas as questões a partir da desigualdade social oscilante, porque existem entranhas psíquicas nisso e a questão do livre-arbítrio. Nós não temos nenhuma dúvida que tem a questão do livre-arbítrio, que a pessoa escolhe isso, mas a mesma coisa, agora, justificar a miséria por escolha somente é não observar a parte sociológica que nós vivemos, não observar as condições econômicas, não observar as questões políticas e educacionais que nos permeiam. Então, não vamos reduzir a escolha do espírito para justificar a miséria. Então, para isso, nós vamos continuar no 10º ponto do Ney Lobo, que ele vai dizer o seguinte, crença no primado, que os socialistas estão na crença do primado da reforma exterior, social, jurídica e constitucional sobre a reforma íntima para a solução do problema social, que essa é a posição de um materialismo histórico de forças produtivas. E que o comunismo quer a abolição da propriedade privada, e com essa abolição ele quer a emancipação completa de todos os atributos. Vamos lá, vamos para o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 806, das desigualdades sociais, lei de sociedade. Eles vão nos dizer o seguinte, Kardec vai perguntar o seguinte, é lei da natureza as desigualdades? A resposta é clara, claríssima. Não, é obra dos homens. A desigualdade desaparecerá um dia. Eternas são somente as leis de Deus. Gradualmente, ela se apaga na medida em que desaparecem. Vejam, vou repetir. Gradualmente, ela desaparece na medida em que desaparecem o egoísmo e o orgulho. Sem predomínio algum, que o que existe, o que vai existir é a desigualdade dos merecimentos. Porque as pessoas deixarão de se considerar melhores que as outras, mais puras. Ora, aí Kardec vai mais longe. Isso Ney Lobo nos disse de certa forma, mas ainda assim ele está considerando como se o sistema vigente fosse um sistema bom e justificável. E é isso a gente não pode validar, de que o sistema atual é um sistema feliz para todos, porque todos escolheram, então eles têm que viver esse tipo de prova. Isso é um discurso muito reducionista. Então, existe sim, senão a gente não teria sociologia, psicologia social e tantas outras ciências aí para estarem trabalhando todos esses conceitos. Não vamos esquecer que a ciência também faz parte da obra de Deus, a ponto de Kardec dizer, olha, se a ciência provar algo diferente do que eu falei, sigam a ciência. Então, não podemos esquecer que essas ciências sociais todas estão aí para nos mostrar paulatinamente outras verdades. E essas ciências sociais estão sim nos mostrando que existe um conflito aí inerente e imanente nessa questão da privação do outro. Ninguém fica feliz de trabalhar, chegar em casa e não ter o que comer. Ninguém fica feliz de trabalhar e não ter onde morar com dignidade.
Muito bem, voltemos a Kardec. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 807, ele vai perguntar assim: o que acontece com os que abusam da sua superioridade em posições sociais para oprimir os fracos? E aí, os espíritos dizem, eles responderão por isso. Não temos dúvida que a justiça divina não é a justiça dos homens, e muito menos nesse planeta, que é aplicada ainda de forma muito arbitrária e precária. E não estamos falando isso de todas as pessoas que fazem uso do direito, porque é claro que tem pessoas que são absolutamente corretas e que tentam fazer o seu melhor, mas ainda assim não são as leis eternas de justiça divina. É isso que estamos dizendo. Muito bem. O Ney Lobo vai nos trazer o seguinte, que o sociologismo, que é um termo pejorativo que se usa para a sociedade, ele quer explicar todas as condutas humanas, reduzir tudo a fatos psíquicos, estéticos e morais, e fatos sociais. E que dá importância a esses fatos, que ele reconhece esses fatos com uma força coercitiva sobre as consciências individuais. E ele vai trazer como, na internet, quando a gente pesquisa o sociologismo, muitas pessoas colocam Marx, Durkheim, Weber, Comte, todos esses nesse posicionamento. Existe até uma tese chamada Sabedoria da Sociologia, por Sam Richards, mas o fato é que na psicologia social nós aprendemos o seguinte, que viver em normas sociais é algo que nós precisamos até. Muitas vezes, vou dar um exemplo, nós estamos numa fila, essa fila anda, alguém sai da fila. Imediatamente, o que nós fazemos? Nós andamos também para reduzir o espaço que fica entre um e outro. Isso é uma norma social, ninguém nos disse, viva assim, tire o espaço da fila e fique mais próximo do outro. Por quê? Porque nós precisamos desse conformismo, desse viver seguindo um líder, de alguma forma. Na psicologia comportamental, por exemplo, se estuda o rosto dos bebês, né? E Paul Ekman, falei errado, foi um psicólogo social que estudou os rostos no mundo inteiro, e a gente vê que o bebê nas primeiras semanas já começa a imitar a fisionomia do pai. Isso é algo que está dentro do mundo material. Nós vemos também o Paul Ekman, o que ele provou? Que em várias civilizações, tribos e várias populações, as expressões de emoções básicas, medo, tristeza, alegria, eram as mesmas, não mudava a fisionomia, inclusive em cegos de cegueira adquirida e não cegos de nascença, eram as mesmas. O próprio Gaiasa, Ângelo Gaiasa, psicologia corporal, Rachiniano, ele nos dizia, e nós temos a Escola Livre Ângelo Gaiasa também, da professora Fernanda Carlos Borges, ele nos dizia o seguinte: observe o seu rosto, observe o rosto do outro, ali está o mundo. Nós espíritas sabemos que no comando deste rosto está o espírito, através do perispírito, que é semimaterial. Quando o Ney Lobo veio nos trazer que o sociologismo, que explica tudo pelo comportamental, claro que nós acreditamos, nós vamos além disso, mas é inegável que existe uma influência do meio. É inegável. Muito bem. Mas aí o Ney Lobo ele vai dizer o seguinte: não se pode aceitar o primado da força exterior, porque há de existir a reforma íntima ou moral para a solução das questões sociais, que não estão em conformidade com o sociologismo. A filosofia social espírita não está em conformidade com o sociologismo, que a questão social depende do melhoramento individual. Vamos voltar para a psicologia social. Na psicologia social, quando nós estudamos conflito entre grupos, nós percebemos que existem grupos sociais, endogrupos que eles chamam, que eles acabam privilegiando as suas questões, e por conta disso, os que não são membros desse grupo se sentem privados de várias questões, e aí aumenta a competitividade e acontecem os conflitos intergrupais. Ora, a sociedade é fruto desses grupos. Atualmente, todos nós temos os grupos.
Existem os grupos religiosos, os grupos de estudo, os grupos de N coisas, e nós estamos mais do que nunca vendo nos dias atuais o conflito entre esses grupos de forma política. Então, viver em grupo faz parte da natureza humana. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos nos identificar, isso faz parte daquele self, não do self junguiano, mas daquele self que a psicologia mais científica, mais comportamental vem estudando. Isso nos compõe como seres humanos. Ora, claro que nós espíritas não vamos reduzir só a isso, porque sabemos que temos as famílias espirituais, mas dizer que a mera questão da reforma íntima, que atualmente nós chamamos de renovação interior, que a renovação interior unicamente é capaz de quebrar todos esses grupos e essas questões que nós vivemos, nós estamos vendo no dia de hoje. As pessoas não conseguem racionalmente fazer uma escolha de um candidato por amor. Então, porque elas não conseguem romper com esses grupos, então, e ficam num conflito psicológico ambivalente. O espírito tem a força, tem o comando, não temos nenhuma dúvida disso. A renovação interior é um dos princípios básicos da doutrina espírita, também não temos dúvida disso. Mas nós sofremos o tempo inteiro a influência da matéria, do meio em que vivemos. E por conta desta influência, que todos nós sofremos durante todo o tempo, é que existe uma necessidade, sim, também de transformação social. Para isso, nós vamos pegar por base um livro que está aqui comigo, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, porque tem tantos livros, talvez ele esteja embaixo de alguma coisa, mas eu vou citá-lo. Ele se chama Em Torno de Rivail, é de diversos autores, muitos deles atuantes no meio acadêmico, como professores de pós-graduação, e ele tem em média, cada ensaio seu tem em média 30, 40 páginas, mas é um livro muito interessante. Tem um que nós vamos citar agora, que ele foi assinado por Pedro Simões e Renata Feital, e eles vão nos explicar que em torno de Allan Kardec, no século XVII, a Europa tinha uma preocupação imensa com a pobreza. E a partir dessa preocupação desenvolve o conceito de caridade ligado à religião. Esse conceito ainda está muito forte aqui no Brasil, no movimento espírita. Caridade e religião, claro que Allan Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Mas nós precisamos ver além disso, nas nossas escolhas diárias, nas nossas escolhas de consumo, nas nossas escolhas políticas, nas nossas verdadeiras escolhas diárias, nos nossos medos e naquilo que nós não queremos passar de privação. Muito bem, voltemos ao artigo. Nesse artigo, eles vão nos contar, então, que a Europa do século XVII, preocupada com a pobreza, vai desenvolver o conceito de caridade ligado à religião. E a partir disso, é que vão começar a pensar a exclusão social. No século XVIII e XIX, a economia de mercado gera mais pobres ainda, que são considerados uma classe perigosa porque estão muitas vezes atrelados aos vícios. Essa classe, a classe dominante, vai então desenvolver um modelo de filantropia que é representado por médicos, higienistas, por juízes e advogados, onde os pobres são classificados, inclusive conforme as suas condições. A partir disso, eles passam a pensar um modelo de assistência pública e passam a envolver o Estado nas mais diversas questões, criando instituições especificamente para cuidar dessa população, porque a miséria cresce e a partir disso passa a ocupar o caos. Então, o Estado tem que se ocupar, o Estado francês passa a ter que se ocupar nesse cenário para fomentar algum tipo de iniciativa que permita a essas pessoas condições mínimas de vida, isso para se opor ao individualismo. E tudo isso nasceu a partir de ideias como de Fourier, que nós já estudamos no livro Socialismo e Espiritismo, e que era um socialista mais utópico, mas que não veio da classe operária, ele veio das classes mais abastadas. Então nós estamos dizendo isso para dizer o seguinte, que a ideia de socialismo é justamente essa, uma ideia de cuidar do outro, de assistir. Aqui nós ainda temos discurso de ódio contra
aquilo que é o mínimo que se dá para a população em exclusão. Então nós temos que repensar tudo isso, porque não é mais possível nós vivermos em bolhas privilegiadas daqueles que nunca passaram fome, que tiveram comida, que tiveram todas as condições de estudo, olhando para o outro como se o outro não se esforçasse o suficiente por isso que ele não conseguisse. Muito bem. Nessa época da França que nós estamos contando aqui, porque acho que vocês já fizeram um paralelo com a sociologia, a filosofia social espírita, que é o que nos interessa aqui, não na visão do Ney Lobo, mas nessa visão de em torno de Rivail que vivemos hoje aqui. Nessa época, camadas de conservadores formadas por economistas, filantropos, humanitários, resolveram se ocupar da sorte das classes operárias. E para isso, eles propuseram reformas administrativas. E essas reformas administrativas, elas eram gerenciais, principalmente de cortes, de despesas e questões administrativas. Ora, o que nós estamos vendo hoje é muito próximo disso. E assim, o que nos mostra é que muitas vezes as pessoas podem até estar imbuídas de desejos mais diversos, de ajuda, de colaboração, de transformação, mas que existe uma necessidade de base que, por viverem em bolhas privilegiadas, e porque muitos vivemos nessas bolhas inclusive, elas acabam não ouvindo essas necessidades. A posição espírita do Ney Lobo é que a reforma íntima não dispõe de solução para as questões sociais, nem poderá atender alguns deles de imediato, porque primeiro nós precisamos eliminar a barbárie e os privilégios. Os homens não podem conseguir bem-estar moral acreditando em instituições antiquadas, mas eles podem se libertar sim do egoísmo e da sua organização social com a educação do espírito. E é por isso que nós estamos aqui nesse canal Sejus. E aí o Ney Lobo vem nos dizer o seguinte, que existem convergências, que as doutrinas socialista e a filosofia social espírita reconhecem a necessidade da reforma social, estatal, econômica e política. E que a filosofia social espírita vai ainda pedir pela renovação interior e coletiva, a partir de um otimismo na plasticidade humana, desenvolvendo a potencialidade do homem, mas que elas divergem, socialismo e filosofia social espírita, nas reformas exteriores, porque uma atribui ao Estado a capacidade de controle social e contenção antissocial e promove coercitivamente a reforma do indivíduo. Ora, parece-nos que a proposta não é bem essa nos dias atuais. Hoje, o que se propõe é que exista uma repartição social que permita o mínimo a quem não tem nada. E o Ney Lobo vai continuar no ponto 11 dele, que é na crença da fatalidade das lutas de classe em toda a sociedade estratificada. Ele vai dizer o seguinte, que a estratificação dos tecidos sociais em classes pelo marxismo gera conflitos a partir da supressão dessas classes que eles pregam, onde se reconhece uma classe operária, um campesinato cooperativados, grupos intelectuais e a intelectualidade servindo aos interesses do operário e dos camponeses, que a luta e o conflito social são fatores de coesão social, onde o tédio e a falta de motivação, quando as sociedades já conquistaram aquilo que precisavam, pode gerar o suicídio. Nós estamos vendo hoje em dia um surto de suicídio enorme. E não é por conta disso. Não é porque as pessoas são socialistas, inclusive porque muitos deles acontecem em sociedades capitalistas pela competitividade. Mas nós estamos vendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, relatado no livro Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro, também espírita e militante do movimento espírita, é que uma pessoa se mata a cada 40 segundos no mundo. Ora,
Nós sabemos que alguns espíritos vêm com esse tipo de prova, inclusive, que é de viverem toda a encarnação. Quando nós abrimos o céu e o inferno, espíritos suicidas, nós temos ali vários casos para estudar, onde um deles já estava na sua quarta tentativa de voltar para a Terra e não se suicidar. Portanto, dizer que o socialismo leva a esse tipo de questão pelo tédio é um pouco reducionista. Até porque a psicologia, muitas vezes, e dependendo da sua área de atuação, ela vai ver o tédio como uma ferramenta de motivação, de mudança, que te induz à mudança. Então seria um pouco leviano nós reduzirmos a isso. E daí nós vamos ver um pouquinho da posição espírita, falando de mundos regenerados, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ao falar de mundos regenerados no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão falar de equidade social. Falar de equidade social nos mundos regenerados é falar que nós estamos em transição planetária, que a alma penitente no mundo regenerado encontra calmo, repouso, depura-se, que o homem não está mais sujeito às leis que regem a matéria, não está mais sujeito, está mais liberto das suas paixões desordenadas, não é escravo do orgulho, da inveja. A inveja não o tortura, o ódio não o sufoca. E é escrita a palavra amor. Amor e equidade. Porque a equidade e o amor andam juntos. As relações sociais passam a ser estabelecidas nessa ordem. Se não precisamos mais do que temos, por que queremos? Reconhecer a Deus é cumprir as suas leis. E a sua lei principal é amar aos outros como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Quando nós estamos falando de luta de classes, nós estamos falando ainda de um mundo muito desigual. E desigual em termos materiais. Onde sim, existem, claro que existem todas as exceções, existem patrões que são bons, empregados que são bons, e a outra parte também existe, nós sabemos disso. Mas negar ao outro o direito da melhora é negar o princípio da lei de progresso, que está no Livro dos Espíritos. É negar o princípio da evolução. Na questão 717 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar sobre o supérfluo. E quando ele faz essa pergunta do supérfluo, ele vai dizer: aqueles que abraçarem os bens da terra em prejuízo do outro, que falta o necessário, olvidam-se da lei de Deus e terão que responder por isso. Muito bem. Neilon vai dizer o seguinte, que a filosofia social espírita não comunga com essa luta de classes e que elas são falsas, que existe uma luta econômica, profissional e coletiva dos trabalhadores que se faz através de reivindicações, ou seja, de greves e paralisações, onde o alvo é o trabalho. Uma luta ideológica, que é uma luta contra a burguesia. Uma luta, e ele já tinha definido a burguesia de forma pejorativa no capítulo 5, que o Elias falou. E existe, que foi o capítulo feito por ele, e existe uma luta política, que é uma disputa pelo poder, onde o alvo é o Estado. Olha, daí ele vai entrar na questão da sublimação de Freud. Ele vai dizer que nós temos que sublimar toda essa questão da libido que está contida nas lutas sociais para alguma outra questão. E aí ele vai dizer que a partir dessa sublimação nós teremos a mudança de ideais, de valores. Nós teremos o altruísmo e os ideais religiosos, filosóficos e científicos com a cura de neuroses. Ou seja, ele vai classificar a luta de classes como uma neurose. Claro que nós sabemos que a luta de classe é um conceito ainda do século XIX, que sociedades onde existe uma maior igualdade, ela já não se faz mais presente dessa forma reiterada. Mas reduzir a luta de classes
a um instinto agressivo, um conflito do inconsciente, é negar o próprio sociologismo que ele usa de forma pejorativa no começo do livro. É negar todas essas relações que ainda existem entre os mais diversos grupos. Então, para isso, nós vamos dar uma pausa em toda essa parte intelectual e vamos rapidamente passar um pouquinho por uma parábola de Jesus. Então, Jesus tem uma parábola que é remendo novo em pano velho, ou vinho novo em odre velho. Nessa parábola, o que ele diz? Ele diz assim, olha, não põe o vinho novo no odre velho, porque o odre naquela época era feito de couro. Porque quando ele se expandir, ele vai estourar. A mesma coisa, não remenda uma roupa velha com um pano novo, porque na hora que for lavar, fazer alguma coisa, vai rasgar. E por que nós estamos falando isso? Jesus estava falando isso por causa do jejum, né? Os fariseus o questionaram por que seus discípulos não faziam jejum e se todo mundo fazia. E aí o que ele veio dizer com tudo isso, ele veio dizer assim, olha, o importante é a essência. O importante não é o que eles deixam de fazer, mas sim o que eles fazem. Na sociedade de hoje, nós estamos muito acostumados a colocar toda e qualquer movimentação social digna como se fosse algo de menos-valia. Não no conceito de Marx, porque nós estamos falando de Marx aqui, nós não pode confundir com mais-valia, não estamos falando disso, do Capital, de Marx, mas nós estamos falando o seguinte, que muitas dessas lutas são legítimas, porque na codificação está escrito que muita coisa vem através das rebeliões, e que os mundos visíveis e invisíveis, já diz Leonine no livro O Invisível, eles são solidários. Ou seja, as revoluções acontecem nos dois mundos. Claro que o ideal era que não tivéssemos isso, mas se nós somos o segundo planeta depois do planeta primitivo, um mundo de expiação e provas, onde o bem ainda predomina e o mal ainda predomina, ligado a este mal, nós temos todas as lutas, as ambições e tudo por vencer em nós mesmos, e por isso a prática da renovação interior é fundamental. Claro que existirá lutas, a ponto de, na Gênese do Kardec, no último capítulo, onde se diz, são chegados os tempos, lá está claramente o que nós estamos vivendo no momento atual. São chegados os tempos finais do tempo. Gerações, o mundo estará dividido, gerações retrógradas, ao lado de gerações progressistas, tendo as progressistas a missão de olhar para aquelas que estão retrógradas, ou seja, mais do que nunca no momento político que nós estamos vivendo social, nós precisamos de diálogo, nós vamos ter que conversar com o outro, com o diferente. Portanto, quando nós pegamos uma obra dessa, que de certa forma procura só convergências e divergências, nós estamos muitas vezes nos limitando a um olhar muito parcial das realidades das criaturas humanas, que é muito maior do que tudo isso que nós estamos vendo aqui. E voltando a Kardec, em São Chegados os Tempos, ali nós vemos que existiria sim uma guerra entre bem e o mal. Desculpe, vocês ouviram o WhatsApp, que eu esqueci de desligar o celular. Muito bem. Nós citamos aqui a psicologia social, falando que a cooperação entre grupos, isso é importantíssimo para o momento que nós estamos vivendo, ela só acontece no momento em que nós perdemos o medo. O medo do quê? Da exploração do outro. O medo de que alguém que deveria nos proteger, no caso o Estado inclusive, deixa de cumprir o seu papel. E a partir disso, nós passamos a derrogar este papel para outro. Ou seja, quando existe uma ausência de Estado, inclusive, ela se reflete politicamente na situação em que nós estamos vivendo, porque nós achamos que tudo deu errado, que aqueles que deveriam nos proteger falharam. Diante dessa situação, nós acabamos apostando no pior. E, em consequência disso, existe uma luta
Então a luta de classes, ela vem dessa questão que a psicologia social já vem falando. Nós espíritas, socialistas, espiritualistas, como dizia Leoneini, ou seja, nos preocupamos com o próximo, não pregamos nenhum tipo de luta que seja violenta de forma alguma, somos absolutamente pacíficos. A nossa ferramenta é o diálogo e o amor que Jesus nos ensinou, não temos dúvida disso, somos contra armas, contra lutas, que fique bem claro isso. Mas, quando essa falta de cooperação existe em razão da ganância dos bens materiais, ela vai trazer conflito. A psicologia social diz isso e o espiritismo está lá no Livro dos Espíritos, em todo o seu cunho filosófico. Em A Gênese, são chegados os tempos. Nós temos lá o seguinte: se operam revoluções morais ano a ano entre os homens, de forma mais vagarosa ou de forma coletiva, para a marcha progressiva da humanidade, porque a lei do progresso é inexorável. Não importa, alguém que queira barrar o progresso não conseguirá. Então, tudo isso dito, nós gostaríamos de convidar você para estudar um pouco mais essa obra conosco do Ney Lobo. Nós gostaríamos de convidar você para o canal do Sejus. Nós temos um grupo de WhatsApp onde nós debatemos e conversamos sobre assuntos do momento e conversamos também sobre as obras que estamos estudando. A nossa questão é a justiça social, não a justiça do conflito, mas essa justiça que permite alguns dividir um pouco com aqueles que não têm nada. Portanto, quando nós dizemos da luta, nós não nos esquecemos da luta do espírito. Porque todos nós que estamos encarnados aqui estamos numa luta para vencer as nossas paixões em termos de espírito. Mas quando nós fazemos isso de forma coletiva, dialogando, sem autoritarismo, conversando um com os outros e acolhendo as dificuldades do outro, vencendo as nossas vaidades, os nossos orgulhos aos poucos, porque isso é uma transformação gradual da humanidade. Quando nós entendemos que precisamos passar por essa nova fase emocional, por essa nova fase psicológica e espiritual, e que nós não estamos desamparados pela espiritualidade, em nenhum momento nós estamos desamparados, mas precisamos fazer boas escolhas. Tudo muda. Então, nesse momento, você que está aqui, que nos ouviu até agora, receba o nosso muito obrigado e venha conosco formar essa corrente de amor, essa corrente que pretende cada vez mais divulgar os ensinamentos de Jesus. Porque esse Caetano dizia que alguma coisa está fora da nova ordem mundial. Mais do que nunca nós acreditamos naquilo que Saramago dizia, que o caos é uma ordem fora da ordem. Então que juntos nós estejamos nessa desordem da aparente ordem ou da desordem que é ordem, mas que sempre tem alguém que está lá em cima no rumo de tudo isso. Deus nosso Pai. Jesus como governador planetário. Nós não acreditamos que entre bilhões e bilhões de planetas nessa galáxia, Deus perdeu a mão justamente com a Terra, de forma alguma. Nós sabemos que Ele está lá, permitindo, como grande pedagogo que é, que cada um de nós aprenda ao seu tempo, mediante as suas escolhas. Então que neste momento nós possamos mais do que nunca escolher o amor. E assim vamos agradecendo imensamente por esse momento. E vamos agradecendo todo o amparo da espiritualidade, vamos nos colocando à disposição, porque sabemos que durante o sono nós continuamos essa caminhada de amor. E que lá nós possamos nos encontrar, nós possamos conversar com fraternidade, com sororidade, com amor, com gratidão, pela oportunidade de estarmos reencarnados nesse momento. E cada um de nós possa fazer essa sua luta, não empenhando aquela espada que Jesus repreendeu a Pedro, mas empenhando a flor da revolução dos cravos, a flor do amor,
a flor da harmonia, a flor do respeito ao próximo. Um abraço bem grande e muito obrigada.